Como saber a vontade de Deus? Essa é uma pergunta que é muito feita e eu entendo que é uma pergunta importante, né? Porque se nós somos cristãos, concorda comigo que eu sou cristã, você é cristão, e você deseja agradar o seu Senhor. Quando nós somos cristãos, a definição de ser cristão, né, basicamente é o quê? Jesus é o nosso Senhor. Então, se nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o dono do nosso coração, que Jesus é o dono da nossa vida, o nosso objetivo máximo deveria ser fazer a vontade dele. Uma, simplesmente porque ele tem esse direito. E segundo, porque nós queremos agradá-lo. Nós o amamos profundamente e queremos agradá-lo. Então, desejar entender a vontade de Deus deveria ser sim uma busca de todo cristão. E às vezes a gente entra num loop aí, num desespero para entender essa vontade que muitas vezes não está clara. Quantas vezes você pensou isso ou você ouviu alguém dizendo: "Eu não sei o que fazer, eu queria tanto que Deus me falasse qual que é a vontade dele", e a pessoa fica em crise, às vezes você mesmo ficou em crise, assim como eu já fiquei, de querer entender: será que Deus quer isso de mim ou não? E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso nesse vídeo, contando uma experiência pessoal, mas que vai trazer alguns aspectos importantes desse processo de conhecimento, de entendimento da vontade de Deus. E é claro, gente, essa é uma experiência minha, coisas que eu entendi sobre isso, e eu vou amar que você deixe nos comentários aquilo que é importante para você, como Deus falou com você ou fala com você a respeito desse assunto, ok? Antes, porém, de entrar nessa experiência, nesses aspectos práticos aí, desse processo de conhecer a vontade de Deus, uma coisa eu acho muito importante a gente frisar: a motivação do nosso coração. A Bíblia fala em Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nada mais natural do que, entendendo que Deus nos ama e que Ele quer o melhor para nós, a gente queira saber a vontade de Deus. Porque, obviamente, a gente quer aquilo que é bom para nós também, não é verdade? E aí que entra o questionamento, a motivação do coração. Eu quero cumprir a vontade de Deus porque ela é boa e agradável para mim, aos meus olhos, ou eu quero cumprir a vontade de Deus porque ela é boa e agradável aos olhos dele, mesmo que aos meus olhos naturais ela não pareça tão agradável. E isso é importante por quê? Porque se você se deparar com uma vontade de Deus que não parece agradável aos seus olhos, você vai querer cumprir essa vontade ou não? Então, essa é uma coisa que eu só queria deixar aí para vocês se questionarem. Por que que eu quero saber a vontade de Deus? O quão disposto eu estou a obedecer essa vontade? Enfim, questionamento feito. Vamos então à experiência que eu queria compartilhar com vocês. Quando eu tinha 16 para 17 anos, foi um dos anos assim que eu mais cresci no conhecimento de Deus, intimidade, oração, leitura da palavra. Eu tinha me convertido fazia pouco mais de um ano e foi um ano de intensificar demais meu relacionamento com Deus. Logo, uma das coisas que eu mais queria na minha vida era agradar o Senhor de qualquer maneira. E eu estava aí para decidir qual curso eu faria no vestibular. E na minha cabeça era muito certo isso. Deus me fez com um propósito, com um plano. Ele me deu talentos, me deu dons. Ele tem um plano para minha vida, um destino para minha vida. E a escolha dessa faculdade agora, a escolha desse curso, vai definir muita coisa. Eu preciso estar dentro do plano dele, entende? Então eu levei muito a sério a escolha. E eu tinha um temor, um santo temor de fazer uma escolha errada, sabe? De ir por um caminho que não era exatamente o que Deus tinha me preparado para fazer. Eu entendia que eu tinha talentos, dons e habilidades que eram inatos, coisas que Deus colocou em mim para realizar um propósito específico. E eu sabia que isso não ia definir só aqueles 4 anos de faculdade, mas ia definir por um bom tempo o meu futuro, o destino que eu ia caminhar profissionalmente. E óbvio, para mim, a minha profissão não era só para mim, como eu tenho convicção até hoje, é para a glória de Deus. Nós não escolhemos profissões para nós mesmos, não escolhemos casamentos simplesmente para nós mesmos, nós não escolhemos lugares onde nós vamos morar para nós mesmos, entende? Então, são várias decisões que nós tomamos na nossa vida que impacta muito mais do que aquilo que a gente pode ver naquele instante. E eu tinha essa consciência lá atrás, com 17 anos, por incrível que pareça. Então, eu comecei a orar muito por isso. E uma das primeiras coisas que eu acho importante frisar quando a gente está buscando conhecer a vontade de Deus é que a vontade de Deus revelada na Bíblia, nas Escrituras, ela é soberana e ela já é uma vontade revelada para todos nós. O que isso significa? Que muitas vezes a gente fica assim, parado e travado, sem saber o que Deus quer que eu faça,
esperando, sabe, que um anjo desça e fale: faça isso, ó minha filha, faça isso, ó meu filho. Só que Deus já deu a palavra dele. E na palavra dele a gente sabe que tudo que a gente faz é para a glória de Deus e que basicamente a gente tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, amando as pessoas como Jesus amou e demonstrando o amor dele para essas pessoas. Então essa é a vontade de Deus. Então, ainda que eu não tivesse uma grande revelação, como eu vou contar para vocês como foi, para eu escolher uma faculdade, o que eu posso dizer que a Bíblia já me fala? Que eu posso orar pedindo para o Senhor guiar os meus passos, que eu posso crer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que onde quer que eu esteja, eu vou amá-lo, demonstrar o seu amor, servi-lo, glorificá-lo, pregar o Evangelho. Pronto, é isso. Isso é a única coisa que a gente não pode deixar de fazer, sabe? Eu não sei para onde eu tenho que ir amanhã, eu não sei qual passo eu tenho que dar amanhã. Ok, não importa onde você esteja, o passo que você dê, porque você vai ter que fazer alguma coisa. Glorifique a Deus, ame a Ele, pregue o Evangelho. Você já está cumprindo a vontade de Deus, ok? Então, ao longo desse ano que eu precisei de tomar essa decisão, era isso que eu estava fazendo. Onde eu estiver, eu vou glorificar o Senhor, eu vou servir ao Senhor. E eu ia fazendo isso e fazendo o trabalho de Deus na minha vida e através da minha vida de maneira consistente, porque eu sabia que esse era o propósito, que essa era a vontade dele, independente do curso que eu fizesse, da posição, da carreira, da profissão que eu caminhasse em direção a. E uma outra coisa revelada nas Escrituras é para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, antes apresentarmos as nossas petições a Deus. Então, além de fazer o que Deus simplesmente já tinha me mandado, que era servi-lo, amá-lo e pregar o Evangelho, eu ia orando, pedindo para o Senhor me revelar o que Ele queria para mim, para que eu não andasse em ansiedade. Né? A busca pela vontade de Deus, que é uma busca legítima de uma demonstração de amor ao Senhor, não pode se tornar um pecado, não pode se tornar uma ansiedade, não pode se tornar uma falta de confiança e de fé, não é verdade? Então nós precisamos ter esse equilíbrio. E uma das coisas que eu gostava muito era física. Eu confesso que eu pensei em fazer faculdade de física. Pasme, acredite se quiser. E ao longo desse ano aí eu fui fazendo o quê? Orando. E aí entra um outro princípio importante, de que Deus efetua tanto querer quanto realizar. É isso que a Bíblia nos fala. O Senhor efetua em nós o querer também. Ele não vem só e realiza e fala, tó, pegue aí, agora te vira. Ele também produz no nosso coração o querer. Então, ao longo desse ano, mesmo tendo até física da minha cabeça, eu fui desejando partir para a área da comunicação. Começou a fazer muito sentido para mim eu trabalhar com comunicação social. Até tinha aí, né, o jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda, que eram as 3 vertentes ali que tinha na universidade da minha cidade. E para mim começou a fazer muito sentido isso. Foi o quê? Deus preparando o querer. É muito importante que o nosso coração esteja suscetível à vontade de Deus. Quando nós oramos a Deus, trazendo um pedido e apresentando os nossos desejos, o objetivo não é falar, ó Deus, tá aqui a lista, tá? Fico esperando você mandar para mim. Não, a gente não está fazendo uma compra online que a gente manda o pedido e fica esperando chegar. Quando nós apresentamos nossa vontade para Deus, o objetivo é a gente submeter essa vontade para Deus, para que Ele possa moldar essa vontade e nos devolver santificada de acordo com a vontade dele. Então, quando nós estamos orando, enquanto eu orava por isso, Deus foi modelando a minha vontade. Até que então, eu comecei a entender que era para a área da comunicação social. E eu tinha aí essa questão muito da publicidade ou do jornalismo. E veio então um amigo meu uma vez e me deu uma palavra profética. E esse é outro ponto muito importante de falar para vocês sobre quando a gente quer entender a vontade de Deus. Eu creio na continuidade dos dons para o nosso tempo. Então eu creio que os dons de profecia, revelação, sabedoria, tudo isso ainda é para o nosso tempo. Porém, a palavra profética, gente, ela não pode ter um tom de decisão sobre as nossas vidas. Nós não podemos tomar uma decisão completamente baseada numa palavra profética. Eu entendo que a palavra profética ela tem a função de confirmação de algo que Deus já está falando conosco. Então ela precisa fazer sentido num contexto, sabe? Ela não pode ser uma coisa completamente absurda, completamente à parte daquilo que a gente entende que faz sentido, sabe? Se é uma palavra que completamente não faz sentido com a tua realidade, o que você faz? Você pega essa palavra, você anota e você guarda. Porque às vezes o profeta também, ele tem uma visão lá do futuro.
Ele não está falando de hoje, é alguma coisa que nem ele entende, né? É uma coisa que é para você guardar para um futuro distante, sabe-se lá quando. Mas quando é uma decisão específica do momento, essa palavra não pode vir, por exemplo, estou aqui pensando, faz muito sentido para mim, eu estou sentindo no meu coração que é para ir para a área da comunicação. Daí vem alguém e fala que eu tenho que ser médica, porque Deus mandou. Muito estranho, né? Que ao longo de tanto tempo Deus esteja trabalhando algo em mim para agora ele vir e dar um chute na minha torre de blocos e falar, não, é médico. Então é isso que é muito importante a gente ter sabedoria. Receber palavras proféticas, primeiro, ela sempre passa por uma pessoa. E as pessoas são falíveis. É por isso que a Bíblia fala para nós retermos o que é bom, né? Nós discernirmos todas as coisas e retermos o que é bom. Então nós pegamos uma palavra profética, primeiro, ela tem que fazer sentido com aquilo que Deus já está falando conosco. E Deus pode usar essas palavras para confirmar coisas no nosso coração. E foi isso que aconteceu. Eu recebi essa palavra profética, inclusive recebi baseada no versículo bíblico. Isso é maravilhoso. Não é a pessoa simplesmente falando assim, eu acho isso, e fala uma frase bonita. Não. A pessoa veio com um versículo bíblico para mim, falando que ela entendia que era Deus falando algo para mim. E aquele versículo casou na minha cabeça, e novamente, se eu falar para vocês o versículo, vai falar assim, nossa, não faz sentido nenhum para mim. Mas para mim fez sentido. O Espírito Santo fez casar aquele versículo com algo que eu estava pensando já e trabalhando. E ele trouxe a interpretação de que aquilo para mim era o quê? Jornalismo. Tinha mais sentido que eu escolhesse o jornalismo. Aquilo causou uma paz no meu coração, de que jornalismo era o caminho que eu deveria seguir. Lembra que eu estava entre publicidade, propaganda e jornalismo, né? Então, quando eu recebi aquele versículo, eu li aquele versículo, na minha cabeça, a interpretação que veio no meu coração, tá? E você pode falar, nossa, mas é coisa da sua cabeça ou não. Realmente, a gente nunca vai saber se foi coisa da minha cabeça ou se foi o Espírito Santo. Eu tenho convicção que foi o Espírito Santo. Quem sabe lá no céu, Deus vai falar assim, então, não foi o Espírito Santo, foi coisa da tua cabeça. Mas o que importa é que casou com a minha interpretação daquilo que já estava crescendo no meu coração, que era o quê? Jornalismo. Ok. Então, tendo isso em vista, eu já tinha o querer que Deus produziu no meu coração e eu tinha uma palavra profética que Deus também entregou para mim, fazia muito sentido, que era uma palavra profética do próprio Senhor, casando, então, testificando aquilo que estava no meu coração. Então, palavras proféticas, cuidado com elas. Elas são uma bênção, mas elas podem não ser também. Discirna isso no espírito. E daí, para completar aí, eu estava aí ainda, tipo, quase certa que era jornalismo. Faltava, assim, poucos dias para eu fazer a inscrição para o vestibular. E a gente foi numa viagem, o grupo de dança que eu fazia parte, para um seminário de dança profética, parará, essas coisas assim, que tinha bastante lá nos anos 2002, 2003. E lá, gente, e daí esse foi muito legal, porque foi a cereja do bolo. Mas eu digo assim, a gente não pode se basear, entendeu? Se fosse só isso, não faria sentido. Mas tudo foi um crescente, até que no meu coração aquilo fez sentido. E foi uma situação muito curiosa e inusitada. Que eu ainda estava com essa questão, né? Orando, falando, Deus, eu não quero ficar ansiosa, eu acho que é isso mesmo, mas eu preciso de confirmação. Eu só queria uma última confirmação, por favor, eu não quero errar. E eu acho que, assim, a gente pode apresentar para Deus com esse santo temor, sabe? Deus, eu não quero errar. A minha motivação não é ficar provando o Senhor igual o Gideão fez, sabe? Põe a lã, tira a lã. Mas a minha intenção é não errar, eu não quero tomar uma decisão errada. E era muito sincero e genuíno do meu coração. Mas ainda que Deus não tivesse feito mais nada, eu ia caminhar com a palavra que eu tinha até então, porque eu tinha já essa convicção. Tinha 99% de convicção, digamos assim, então. Então eu ia caminhar sobre essa palavra. E esse é um outro ponto importante, né? Como eu falei, se você não tiver nenhuma direção específica de Deus, você já tem uma palavra dada. Ir por todo mundo pregar o evangelho, servir ao Senhor, tudo o que fizer fazer como se fosse para o Senhor e não para os homens, glorificar, amar as pessoas e pronto, já tem. Agora, à medida que você for recebendo direções específicas, caminhe sobre aquilo que você já tem, sabe? Isso já é o suficiente. Mas eu dou graças a Deus porque ele fechou com chave de ouro aí essa questão. E eu estava nesse acampamento aí, e eu lembro que eu estava ainda meio aflita e tal, orando sobre isso. E eu simplesmente pulei na minha cama, no colchão, numa hora de intervalo que a gente tinha, e a minha Bíblia estava em cima do colchão, e a Bíblia abriu. E ela abriu em Lucas 1. E eu imediatamente eu olhei na Bíblia e estava grifado os primeiros versículos. E o nosso olho vai para o grifado, não adianta, né, gente? Inclusive, quando você vai estudar a Bíblia muito profundamente, o ideal é que seja uma Bíblia não grifada, porque a gente tem a tendência a olhar o que está grifado.
e apareceu aquela saudação de Lucas ao Teófilo, em que ele fala que ele se empenhou em fazer entrevistas, em investigar com testemunhas, investigar os fatos para fazer um relato apropriado do que aconteceu com Jesus. E eu falei, gente, o trabalho de um jornalista. É isso que o jornalista faz. E naquela hora foi isso mesmo, eu tenho que fazer jornalismo. E novamente, gente, claro, foi uma situação que é muito específica. Deus não precisa fazer nenhuma Bíblia abrir para falar com ninguém, ok? Não precisa, a gente não precisa disso para tomar decisões na nossa vida. Quantas outras decisões importantes eu tomei na minha vida sem precisar a Bíblia pular na minha cara? É mudar de igreja, é mudar de país, é ter 2 filhos, é ter 3 filhos. Então, foram decisões após decisões, inúmeras decisões. Casamento, é verdade, porque eu casei depois disso. Então, foram inúmeras decisões que eu tomei na minha vida, que eu tenho certeza que foi Deus me direcionando e que não teve nenhuma Bíblia pulando e abrindo, tá? Foi só porque essa situação foi uma situação muito curiosa que eu quis compartilhar com vocês. Agora, olha o que eu gostaria de continuar falando para vocês a respeito da vontade de Deus. Aquilo foi só um primeiro passo. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Eu tenho acordado 15 para as 6 da manhã para eu poder correr antes do café da manhã, né? E agora está ficando verão aqui, os dias são muito longos aqui na Pensilvânia, quando está verão. Então, 15 para as 6, você já tem a luz do sol aparecendo no fundo, aquele laranja lindo assim no horizonte. Não está pleno. Se eu vou para o outro lado, porque eu olho da minha janela do meu quarto, eu vejo aquela luz do sol nascendo. Se eu vou para o outro lado da casa, está escuro ainda. Não está escuro, escuro, mas está ainda uma penumbra. E à medida em que eu levanto, escovo meus dentes, me troco e tomo café, já está dia claro. 6h15, a hora que eu saio para correr, já está dia claro. Ainda não é meio-dia, mas já está dia claro. Até que chega então meio-dia e está aquele sol de rachar. A Bíblia fala que o caminho do justo é assim. E isso eu entendo que é o que? É Deus dando passo a passo o que Ele quer que você faça. Para que você chegue a um ponto em que você esteja cumprindo uma vontade e você vai olhar para trás e falar, meu Deus, eu nem imaginei que esse caminho ia me trazer até aqui. Por quê? Porque ainda era uma luzinha que ia iluminando, iluminando, iluminando até ser dia perfeito. Esses dias, não faz nem um mês, eu estava assinando o contrato para o meu segundo livro. Eu escrevi o livro Estando no Caminho, e eu tenho outro livro que vai sair agora no metade de 2024, também pela editora Pão Diário. E tem outros que eu escrevi que ainda não vão ser publicados, outros que eu estou escrevendo e que não tem previsão de publicação. Mas hoje eu entendo que uma das vontades de Deus na minha vida é que, eu estivesse produzindo esses conteúdos, esses livros, e 2, eu estivesse produzindo conteúdo na internet. Hoje eu entendo isso. Há 21 anos atrás, quando eu tinha 17 anos, Deus poderia ter falado, eu quero que você seja uma escritora, eu quero que você seja uma produtora de conteúdo digital. Ele poderia. Mas será que eu não ia me atropelar? Será que eu não ia fazer as coisas errado? Porque essa vontade não era para o ano seguinte, essa vontade era para dali 2 décadas. Quem sabe, se ele tivesse falado lá atrás o que ia acontecer em 2 décadas, eu poderia fazer tudo errado. Eu poderia colocar os pés pelas mãos, eu poderia querer antecipar coisas que não eram para ser antecipadas. Então, hoje eu olho para trás e eu vejo completamente, gente, o passo a passo da construção dessa vontade chegando na minha vida. Como a decisão de fazer jornalismo me trouxe até aqui, a publicação de um livro ou a produção de conteúdo digital. É uma coisa absurda que, assim, o jornalismo me levou a trabalhar em tal lugar, que me levou a ter tal cliente, que me levou a ter tal oportunidade de fazer um site, que me deu a oportunidade de fazer as redes sociais, e as redes sociais me levaram ao contato com pessoas de uma editora, que me levaram à publicação de um livro, que levaram a tanta coisa acontecer. Então, assim, quando eu vejo essa história, olhando para trás, faz todo sentido essa trajetória. Mas eu tenho certeza que se lá atrás eu tivesse dado o caminho completo, seria confuso. E mais, eu tenho plena convicção de que eu não estou no auge da vontade de Deus, eu não estou no dia perfeito. Eu sigo caminhando passo a passo para ver o que ele vai criar daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. O que eu tenho que fazer é obedecer o que eu tenho até aqui. Caminhar no caminho que ele me mostrou até aqui. O amanhã, a ele pertence. E eu vou chegar nesse amanhã fazendo o que ele me mandou fazer hoje. Se ele me der mais um passo amanhã, eu vou dar mais um passo amanhã. E é assim que a gente compreende a vontade de Deus. Fazendo o que ele já nos mandou fazer, onde nós estamos, da maneira que nós podemos. Glorificando, fazendo
tudo como para o Senhor e não para os homens, pregando o evangelho a toda criatura e amando como ele nos amou. Então é claro que tem momentos de crise. Eu tive muitos momentos de crise. Eu falei, Deus, será que é isso que o Senhor quer para mim? E não nessa área do jornalismo, mas na área familiar, na nossa mudança para os Estados Unidos, quando as coisas não aconteciam da maneira que eu queria, eu falava, Deus, eu acho que eu estou pedindo errado, eu acho que eu estou desejando errado. Porém, quando a gente coloca o nosso coração diante do Senhor, um coração sincero, que quer agradar ao Senhor, sabe? Jesus, eu quero te agradar. Eu quero fazer tua vontade porque é o que o Senhor quer, não o que é melhor para mim. Senhor, eu não quero andar ansiosa para fazer a sua vontade, mas eu quero descobrir, eu quero saber. Mostra para mim o seu caminho. Mostra para mim onde o Senhor quer que eu vá. Quando nós vamos colocando diante do Senhor esse desejo, eu creio, porque eu vi na minha vida e eu continuo vendo, que Ele vai moldando as nossas vontades para se encaixar na vontade dEle. E assim Ele vai produzindo em nós tanto querer quanto realizar. E uma oração que para mim é maravilhosa é o Salmo 25. Uma oração para a gente fazer quando a gente só quer que o Senhor nos mostre o caminho que nós devemos seguir. Então fica aí minha sugestão para você, de você ler e orar o Salmo 25, aí, de você meditar sobre esse salmo e saber que o maior interessado em cumprir a sua vontade na sua vida é Deus. Ele é o maior interessado que essa vontade se cumpra, mais do que você mesmo. Então a gente pode confiar, a gente pode se entregar e a gente pode depender dele nesse caminho que ele vai nos mostrar, com certeza.